Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Amazonas FC versus Paysandu, um jogo que terminou em empate na Arena da Amazônia e que foi um verdadeiro banho de realidade para a onça pintada. Por que um banho de realidade? Já eu explico para vocês, mas antes roda a nossa vinheta. Para você que ainda é novo por aqui, para você que está conhecendo agora o nosso espaço, ou para você que já veio aqui, mas não se inscreveu, peço que você faça a gentileza aí, se inscreva no nosso canal. A dinâmica do YouTube é aquela de sempre, muito facinho, tem um botão se inscrever, clica nesse botão e embarca na nossa nave. Deixa o seu like ou o seu dislike, mas eu tenho certeza que você vai deixar um like bem bacana pra gente. Comenta também o que você achou do jogo entre Amazonas FC e Paysandu e compartilhe esse vídeo, cara, pra gente chegar cada vez mais longe. E por que esse jogo, gente, é um banho de realidade? Porque ele acaba mostrando ali, ao fim da sexta rodada, que a briga do Amazonas FC nesse primeiro ano na Série B vai ser aquela briga para não cair. E, gente, não é o fim do mundo. Tá tudo bem. Explico por quê. Bom, ainda no fim do ano passado, com a ascensão do Amazonas FC, eu participei de algumas lives e havia sempre muita curiosidade da galera de fora do estado, e principalmente pelo fato do Amazonas ter participado de uma Série D em 22, subido para a Série C em 23 e já de cara ele sobe para B e conquista um título. Então muita gente já encarou aquilo assim, poxa, é um fenômeno, um novo fenômeno. E a pergunta que sempre chegava para mim era a mesma, né? Cara, você acha que o Amazonas FC ele vai atropelar também na segundona? Ele vai brigar por título, vai brigar por acesso? E eu sempre desenhei dois quadros nesse primeiro ano de disputa. Um muito bom, que seria aquele cenário onde a gente conseguiria ficar na divisão sem sustos, sem riscos, ali no meio da tabela, fazendo uma boa campanha. E um outro quadro, assim, digamos assim, um pouco mais sofrido, seria lutar para não cair. Mas aí você que está assistindo o vídeo, com certeza vai lembrar das declarações do presidente Wesley Couto, que antes da temporada começar e até depois que a temporada começou, sempre falava assim, não, a gente vai brigar pelo título da Série B. E eu sempre gostei muito da forma como os dirigentes do Amazonas se posicionaram, sempre. Eles sempre tiveram muita ousadia. Por exemplo, na primeira Série D, o presidente já falava que ia subir e subiu. Na Série C, ele disse que ia ser campeão e foi campeão. Só que, na Série B, gente, eu acho que até aqui, pelo menos, a realidade está se impondo de forma um pouco diferente. E a gente pode falar isso sem medo de errar com base no nosso próprio retrospecto, gente, porque a matemática é como eu sempre digo aqui no canal e é um tema da minha vida, a matemática é a mãe da realidade. Por exemplo, retrospecto fora de casa. Até aqui, o Amazonas FC conseguiu apenas um pontinho, que foi aquele empate com o CRB. Depois ele perdeu para a Ponte Preta e perdeu para o Ceará. Bom, aí vem o retrospecto em casa e esse me preocupa muito mais, porque a gente teve uma derrota para o Sport, a gente teve uma ótima vitória em cima do Santos e agora a gente tem um empate contra o Paysandu. Gente, esse retrospecto em casa preocupa porque é em seus domínios que a onça pintada tem que botar o pau para cantar. E uma das perguntas que me fizeram ontem foi a seguinte, se seria uma decepção, se eu estava tratando o Amazonas como uma decepção nesse início de Série B, levando em conta que ele foi campeão da terceira divisão. Cara, sobre isso eu digo o seguinte, ser campeão de uma divisão significa dizer que você atingiu um alto nível de eficiência naquela divisão. Significa que você contratou muito bem para disputar aquele campeonato. Significa dizer que você conseguiu se sobressair mais do que todo mundo. Mas é só isso. Porque cada divisão, gente, é uma história. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Vitória foi campeão da Série B no ano passado e agora ele está na zona de rebaixamento na Série A. O América de Natal, que foi campeão em 2022 da Série D, no ano que o Amazonas subiu, ele jogou o ano seguinte a Série C e acabou rebaixado. Então a gente tem que saber separar bem as coisas. Bom, e voltando para o jogo aqui, Amazonas versus Paysandu, tem um ponto positivo aí para a torcida do Papão, que é o time visitante, né? O Paysandu continua sem perder aqui em Manaus, jogando contra o Amazonas. No ano passado, na 12ª rodada da Série C, ele vence
a Onça Pintada e repete a vitória no jogo de ida do quadrangular decisivo da Série C. O Paysandu só vai perder para o Amazonas aquele jogo icônico lá no Mangueirão, quando ele estava pronto para subir naquele dia e a Onça foi lá e... nheco. Espero que a gente consiga repetir a dose esse ano, porque o jogo de volta vai ser lá em Belém. Agora vamos aos destaques da Onça Pintada na partida. Cara, o que falar do Matheus Serafim? O cara tá sobrando fisicamente. O cara chega muito bem preparado. Ele tá voando e é de longe o melhor jogador do Amazonas. Que golaço que ele fez, hein? Vamos falar do Marcão, gente. Pra mim, apesar daquela primeira defesa ali meio esquisita, o cara fez o seu melhor jogo no Campeonato Brasileiro da Série B até o momento. Não fosse o Marcão, talvez o Paysandu tivesse vencido o jogo. Porque o sistema defensivo, gente, é outro ponto que a gente tem que cutucar aqui, porque infelizmente a defesa do Amazonas FC anda deixando muito a desejar. Embora não tenha entrado desligada como aconteceu no jogo contra o Ceará, no lance do gol do Paysandu, simplesmente os jogadores param para assistir o Paysandu jogando. Tanto que a bola chega para o Elcio Garcia ali limpa. E isso é muito complicado, pessoal. Vamos falar do jogo, pessoal. O jogo que começou no banco de reservas, que entrou no segundo tempo, mas, gente, não tem condições, gente. Fisicamente falando, o Jô não tem condições. No jogo contra o Ceará, teve algumas jogadas ali onde ele perde o tempo de bola, ele não consegue chegar. O Jô é aquele cara hoje, que muita gente vai perguntar, tá bom, então o que o Jô tá fazendo no Amazonas? O Jô é aquele cara que tem que jogar plantado dentro da grande área, que tem que a bola chegar ali, naquele esquema, vamos porra, joga a bola, cruza, faz chuveirinho para ver se ele faz alguma coisa. Se for assim, até vai. Mas, quando a gente bota a compreensão ali do que é a posição de um centroavante, a gente vê que o jogo, gente, infelizmente não tem mais condições. Não tem mais condições. No jogo contra o Ceará, umas jogadas ali, a hora do arremate, sabe? Ele chega fora do tempo, ele não tem mais condições, gente. Uma Série B é outro brinquedo, é um jogo muito corrido, é um jogo muito físico, e o jogo, a gente tem que dizer isso, gente. Desculpa, mas o jogo não tem condições de acompanhar o ritmo do time, sabe? Não tem condições. E não adianta ter aquela esperança de que o jogo vai renascer das cinzas, tal qual uma ave fênix, porque, gente, assim, é óbvio, é básico isso aí. O tempo passa para todo mundo. Você não vai ser o mesmo piloto de Fórmula 1 com 24, 25 anos aos 30, 40. Você não vai ser o mesmo jogador que você era quando você tinha 20 anos, já beirando os 40. Você pode até fazer um Cristiano Ronaldo, uma curva, um ponto fora da curva, que o cara se cuidou a carreira inteira e ainda consegue jogar, né, entregar alguma coisa com essa idade. Mas não é o caso do Jô. O Jô não se cuidou isso tudo. Então, é aquela coisa, o tempo passa para todo mundo e a gente precisa aceitar isso. Agora vamos acompanhar alguns trechos aqui da coletiva do técnico Adilson Batista. O Adilson falou também das chances desperdiçadas pela Onça Pintada. Nós tivemos oportunidades, estava um jogo até controlado, sofremos o gol ali no finalzinho, uma desatenção. Depois, no segundo tempo, também as transições foram muito boas, aí erramos na tomada de decisão, na escolha, a equipe finalizou, foram 13 vezes lá, né? Então a gente sai com um sabor de amargo, né? Gostaríamos de ter vencido, mas não foi possível. O treinador também falou da maratona de jogos. Eu tinha conversado com alguns e até trocar alguns, né? A gente tem a termografia, tem a fisiologia, tem o CK, você tem o pessoal da massagem, a retaguarda do DM. E conversando com alguns eu ia até fazer algumas trocas, né? Mas a gente aí decidiu pela permanência de alguns, tiramos somente o Jô, né, do jogo. E a gente sabe do desgaste, né? Então é difícil, né? Quando tem essa sequência, às vezes você sempre fala em elenco, em peça de reposição e as alterações, né? E tem que ir fazendo, porque aí não é o torcedor reclamando do posicionamento, né? Alguns jogos nós já tivemos isso.
Então é característica do próprio elenco também, tem que entender o que tem. E por último, não menos importante, ele também falou sobre o próximo adversário da Onça Pintada, que vai ser nada menos que o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, partida que vai ser disputada na próxima quarta-feira na Arena da Amazônia. A gente tem que pensar jogo a jogo, é outra competição, é a Copa do Brasil. Eu já tinha pedido esse jogo do Paysandu para que fosse no domingo, em função do desgaste, mas nós não fomos atendidos. E nós temos aí um tempo de recuperação até quarta para o Flamengo, e depois o Mirassol é só na outra terça. Então hoje eu sabia que nós teríamos um desgaste muito grande e pensar jogo a jogo. Então vamos pensar em recuperar eles aí no domingo. A segunda a gente já começa a trabalhar pensando no jogo difícil da quarta-feira pela Copa do Brasil. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas como vocês sabem, aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.